Obrigado, meu irmão Alain, pela oração, também pelas palavras de incentivo para todos nós. Fico muito feliz em saber que o irmão está bem, que toda a sua família também estão debaixo da graça e da proteção do nosso Deus. Mas, meus amados, para nós meditarmos na palavra de Deus, refletirmos na palavra do Senhor nesta noite, eu gostaria de fazer menção ao ano de 2004. No ano de 2004, o Ministério Diante do Trono lançou um DVD que fazia parte de um projeto chamado Crianças Diante do Trono. E um daqueles DVDs tinha como título, a faixa título era Quem é Jesus? Com certeza, se nós sairmos aí fora e perguntarmos, ou mesmo pela internet, nós perguntarmos às pessoas quem é Jesus, muitas respostas serão ditas. Talvez muitas respostas certas. E eu acho que a resposta que mais vai aparecer é que ele é o Filho de Deus. E isso não está errado. Mas vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso nesta noite. E eu gostaria que você pudesse, nesse momento, abrir sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 3. Hebreus, capítulo 1, de 1 a 3. Abra sua Bíblia aí, como se você estivesse na igreja. Certo? Pegue a sua Bíblia aí de papel mesmo, folheie ela, abra ela. Né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Hebreus, no capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 3. Veja o que diz a palavra de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Que Deus aplique o texto da sua palavra lida em nossos corações e nos faça entendedores da sua maravilhosa palavra. No texto da palavra de Deus, o escritor sagrado apresenta verdades sobre quem é Jesus. De forma que, através disso, destas verdades, nós aprenderemos quem é Jesus. Sobre quem é Jesus, de acordo com aquilo que diz a palavra de Deus, nas verdades contidas na palavra de Deus. E a primeira verdade que o escritor sagrado diz sobre Jesus é que ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o herdeiro de todas as coisas. No versículo de número 2, do capítulo 1 de Hebreus, esse mesmo texto, ele herdou todas as coisas. Meus amados, a questão de herança, ou seja, a sucessão de patrimônio, é uma coisa muito interessante e é uma coisa que dá muito problema, sempre deu, e hoje em dia então é que dá. Quanto mais patrimônio a pessoa deixou, dinheiro, terras, empresas, seja lá o que for, quanto mais valores ou coisas de valor forem deixadas, mais problema há. Porque começa a guerra, começa a briga, quem tem mais direito, quem tem menos direito, todo mundo quer ter direito. E se tiver mais de um filho, ou se tiver vários filhos, pronto, aí é que tem problema mesmo. Se tiver ex-mulher, no caso do homem, se tiver ex-marido, no caso da mulher, e marido atual, e mulher atual, é uma dificuldade. É uma dificuldade porque todo mundo quer um pedacinho. E, na verdade, não quer um pedacinho, quer um pedação. Isso acontece muito. É só a gente olhar para o mundo dos famosos aí. Quando a gente olha casos do mundo dos famosos, nós vemos esse problema da sucessão de patrimônio, questão de herança. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Primeira coisa que diferencia Jesus Cristo dessas situações é que ele, o versículo 2 diz,
nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E você vai ver que na sua Bíblia aí, Filho está com F maiúsculo, porque se refere ao Filho de Deus. E ele não é só o Filho de Deus, ele é o unigênito Filho de Deus, o único Filho natural de Deus. Ele é um em essência com o Pai, como diz o credo niceno. Meus amados, Jesus é o único verdadeiro Filho de Deus. Pastor, e nós não somos filhos de Deus? Nós somos filhos de Deus sim, por adoção. Jesus é natural Filho de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Por isso que Ele é o próprio Deus. E por conta disso, Ele herda então todas as coisas, mesmo o Pai não morrendo. O Pai está vivo, e Ele herda todas as coisas. Isso quer dizer o quê? Que Jesus, Ele é o dono de tudo. Olha, quando nós pensamos neste planeta enorme, na quantidade de água nos mares, nos rios, a quantidade de terra, quilômetros e quilômetros quadrados de terra, quando nós pensamos em todo o ar que existe nesse planeta, quando nós pensamos nas profundezas do planeta, quando nós pensamos nesse firmamento, meus amados, quando nós pensamos em tudo isso, saibamos, tudo isso pertence a Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Mas não só este mundo, como os outros mundos, os outros planetas, como os cometas, asteroides e cada estrela no céu, no vasto universo, tudo pertence a Jesus, é propriedade exclusiva de Jesus. Ora, e nós fazemos parte da criação de Deus. Assim sendo, nós também pertencemos a Jesus. Ele é dono de tudo, Ele é dono de todas as coisas, Ele pode tudo, Ele pode todas as coisas. Você é propriedade exclusiva de Jesus. Você pertence a Jesus. Se Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o seu dono também. E é isso que a palavra de Deus nos garante. Há um provérbio popular que diz assim, ele tem variações, mas diz mais ou menos assim: se você quer conhecer verdadeiramente alguém, lhe dê dinheiro. Ou se você quer conhecer verdadeiramente uma pessoa, lhe dê poder. E aí, quando nós pensamos, alguém que é dono de todas as coisas, como é esse alguém? Algumas pessoas têm poder neste mundo, têm algum poder neste mundo. Algumas pessoas têm posses neste mundo. Mas deixa eu dizer para você, essas pessoas muitas vezes se deixam ser levadas por isso. E por conta disso se tornam tiranos. E por conta disso se tornam pessoas insuportáveis. E por conta disso se tornam pessoas arrogantes. Não é o que acontece com Jesus. Olha, mesmo Ele sendo dono de todas as coisas, meu amado e minha amada, mesmo Ele tendo todo o poder, sendo dono de tudo, de todo o ouro, de toda a prata, de tudo como já falei, mesmo assim, Ele escolheu nos amar. Ele escolheu amar você. Jesus não nos trata com arrogância, Jesus não nos trata com soberba. Pelo contrário, Jesus nos trata com amor. Ele é um poderoso cheio de amor. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. E a Bíblia, nesse mesmo texto que nós acabamos de ler, ela diz que, lá no verso número 3, no final do versículo diz, depois de ter feito a purificação dos pecados. Isso prova o amor. Jesus purifica os nossos pecados. E faz isso porque morreu na cruz do Calvário, dando a vida para nos salvar, para a purificação dos nossos pecados, demonstrando o seu amor. Além disso, meus amados, a palavra de Deus nos traz uma outra verdade, também descrita no verso de número 2. Diz assim, pelo qual também fez o universo. Jesus, Ele é dono de todas as coisas, herdeiro de tudo, mas é também criador de todas as coisas. Lá em João, no capítulo 1, referindo-se a Jesus, a Bíblia diz que nada do que foi feito sem Ele se fez. Então Ele é o Criador de todas as coisas. E que ser fantástico é esse nosso Deus, que criou
tantas coisas, as coisas tão diversas, tão diferentes, quando nós olhamos para os seres humanos, não há ninguém exatamente igual ao outro, não há ninguém exatamente igual a você, não há ninguém exatamente igual a nenhuma outra pessoa, mesmo passando de 6 bilhões de pessoas no mundo, mais ou menos isso. Não há ninguém igual ao outro. Isso demonstra uma característica importante desse Criador, deste Deus Criador, desse Jesus Criador, que é a sua capacidade, a sua criatividade, a sua capacidade de criar coisas diferentes. Quando nós olhamos para o reino animal, a diversidade que nós encontramos, meus irmãos, quando nós olhamos para este mundo, para os lugares deste mundo, quando nós olhamos para os lugares e os planetas do sistema solar, e se nós formos para toda a Via Láctea, e se nós sairmos da Via Láctea, se nós formos para outros lugares, obviamente isso é impossível ainda, mas quando pensamos em outros lugares, nós vemos, meus amados, que tudo faz parte de uma grande criação cheia da criatividade de Jesus. É esse Deus Criador que está e que, na verdade, preparou algo maravilhoso para nós quando nós não estivermos mais aqui neste mundo. Quando nós estivermos com Ele. Ele preparou e tem preparado coisas que a Bíblia diz que a mente humana não é capaz de imaginar. E vai para lá, para este lugar, quem aceitar a Jesus Cristo. Você quer conhecer esse lugar futuramente? Saiba que vai para lá quem tiver aceitado a Jesus. Aceite a Jesus. Nesta noite mesmo aí na sua casa, aceite a Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, meu amado e minha amada. Aqueles que já professam a fé em Jesus, saibam que todas essas dificuldades que nós passamos aqui, elas vão se acabar. Porque naquele lugar para o qual nós vamos, depois desta vida, Jesus preparou coisas fantásticas e maravilhosas. E estas coisas superarão todas essas dificuldades, de tal forma que nós não teremos nem lembranças mais disso aqui. Jesus tem preparado isso. Ele é o Criador. Ele tem todo este poder da criatividade. E Ele quem fez você assim. Desse jeitinho que você é. Dessa forma que você é. Ele quem me fez assim, dessa forma que eu sou. Mas Ele quer trabalhar na nossa vida, na minha e na tua vida. Esse mesmo Jesus continua trabalhando, continua realizando, continua fazendo a obra em mim e em você. Tanto na minha vida quanto na tua vida, meu querido, minha querida. Olha, a terceira e última verdade que nós vemos sobre Jesus, nesse texto da palavra de Deus, ela é tão profunda e intensa quanto essas duas primeiras. Mas eu gosto muito dessa verdade. No verso 3 diz assim, Ele, referindo-se a Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Veja que ser, aí na sua Bíblia está com S maiúsculo. Do seu ser está se referindo ao ser de Deus. Ao ser de Deus. Meus amados, nós vemos aí pela palavra de Deus, que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Ele é a revelação da glória de Deus, da glória do Senhor. Como não seguir a esse Jesus? Como não amar a esse Jesus? A você, meu amado, minha amada, que está extremamente preocupado, que está ansioso, lembre de Jesus. Lembre da expressão da glória de Deus que é Jesus e que foi revelada a nós. Queria fazer menção a uma outra passagem bíblica, meus amados. A algumas outras passagens bíblicas. Olha, a Bíblia diz que certa vez Moisés, dialogando com Deus, ele disse, eu queria ver a tua glória. E aí Deus disse assim, você não pode ver a minha glória, porque se você vê, aquele que vê a minha glória,
O ser humano que ficar diante da minha glória, ele não suporta, ele acaba morrendo. Não se pode ver a glória de Deus e permanecer vivo. De tão intensa que ela é, o nosso ser não suporta. E aí, houve um combinado, eles assim, fica detrás da rocha e eu vou passar. Quando a minha glória passar, você vai saber. Meus amados, a Bíblia diz que Moisés ficou ali, atrás da rocha, e que a glória de Deus passou. E quando a glória de Deus passou, quando a glória do Senhor passou, aquele lugar tremeu, houve um barulho muito grande. E só depois que a glória passou foi que Moisés olhou para ali. E aí, então ele viu como ficou depois da glória de Deus passar. Mas a Bíblia diz, esse aqui eu vou fazer questão de abrir, que é lá em João, no capítulo de número 1. João capítulo 1, eu já citei aqui esse texto da palavra de Deus, mas lá em João 1, a Bíblia nos traz uma descrição tão bela sobre isso, meus amados, que eu estou querendo passar para os irmãos com esta fala. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse de luz. Escute agora o verso de número 9, no capítulo 1 de João. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Moisés não pôde olhar para a glória de Deus, lá no Antigo Testamento. Agora, nós podemos olhar para a glória de Deus através de quem? De Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É assim, meus amados. Jesus, como diz lá o texto da palavra de Deus, em Hebreus, ele diz que ele é o resplendor da glória. E aí, fala esta frase tremenda e a expressão exata do seu ser. É interessante que, certa vez, Jesus estava dizendo, olha, eu vou para o Pai. Para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Eu vou para o Pai, depois é que vocês vão, mas eu vou agora. E aí Tomé interrompe Jesus e diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E aí o Senhor Jesus olha para ele e diz assim, Tomé, tanto tempo eu estou convosco e você diz, mostra-nos o Pai? Ou seja, Jesus estava dizendo, e ele vai completar, dizer assim, quem vê a mim, vê ao Pai. Ele é a expressão exata do ser de Deus, do ser do Senhor. Nós podemos olhar para Deus hoje, de que forma? Quando olhamos para Jesus, quando olhamos para o Senhor Jesus. E nesta noite eu convido você, meu querido, minha querida, a olhar para Jesus, a fitar os seus olhos em Jesus, porque muitas vezes a gente fica olhando para tantas outras coisas. Olhe para Jesus, até porque Jesus está olhando para você. Jesus está atento a você. Esteja atento a Jesus nesta noite. Em nome de Jesus, que esta palavra possa tocar no teu coração. Sabe por quê, meu amado? Minha amada. Porque a palavra de Deus nos diz que diante de todas estas verdades, Jesus sentou à direita da majestade de Deus. Ele está à direita da majestade de Deus, onde há de julgar os vivos e os mortos. Ele está sentado à direita da majestade de Deus, porque só Ele é digno. E Jesus, da direita da majestade de Deus, Ele olha para a tua vida, Ele olha para a minha vida. Alegre-se no Senhor.
Essas são as verdades que o escritor sagrado nos traz sobre o Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Filho herdeiro de todas as coisas. Ele é o Filho herdeiro de todas as coisas. Também que todo o universo foi feito por Ele, todas as coisas foram feitas por Ele. E além disso, meus amados, que Ele é a expressão exata do ser de Deus. É Deus entre nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós estamos caminhando agora para o final deste culto. Nós queremos agradecer em nome de Jesus a todos os irmãos que têm nos acompanhado, as belíssimas mensagens aí pela internet. Nós vamos fazer o possível para muito em breve estarmos transmitindo, além do YouTube, nas outras plataformas, Facebook, Instagram, certo? Lutamos esta semana, para estarmos transmitindo assim, pelo YouTube. E nessa semana que se inicia, nós vamos lutar para transmitirmos nesta mesma qualidade, ou numa qualidade melhor ainda, para as outras plataformas também, o YouTube, Facebook e Instagram. Quero agradecer à irmã Bruna, ela se esforçou muito e tal para a gente conseguir fazer isso, fez um curso lá com o pessoal, aprendeu, errou muito, e aí foi aprendendo, foi lutando. Quero agradecer à irmã Bruna, quero agradecer também ao irmão Gil, o irmão Gil, esposo da nossa irmã Zilda, que também esteve nos ajudando aqui, representando a Laginete, como técnico da Laginete, nos ajudou, nos orientou também, nos orientou, graças a Deus por isso. Quero agradecer ao irmão Digelso também, que sempre está nos ajudando nessa parte da mídia, assim como todos que nos ajudaram e contribuíram para que este culto ele fosse realizado, ele esteja sendo realizado. Certo? Nós vamos agora, eu quero convidar você que está na sua casa aí, a ficar em pé, em nome de Jesus. Fique em pé aí na sua casa e vamos orar. E essa oração vai chegar até o trono da glória e da graça do nosso Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai bendito, Deus de amor, nós te agradecemos, Senhor, por este culto maravilhoso, te agradecemos pela tua provisão, pelo teu cuidado, porque o Senhor nos dá o privilégio de sermos adoradores teus. Te agradecemos por Jesus, o teu Filho, Pai Santo, por tudo o que o Senhor fez, faz e irá fazer. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Deus, abençoa os teus servos com a autoridade, ó Deus, que a mim foi dada por ti. E reconhecido, ó Deus, pela igreja. Eu abençoo o teu povo dizendo que o grande amor do nosso Deus e Pai, que a graça transformadora do Filho Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus nesta noite e para todos sempre. Amém e amém. Engrandecido seja o Senhor.